O mês de junho é o mês mundial da conscientização do lipedema. E por isso, nós vamos conversar com a nutricionista Camila Vargas para tirar umas dúvidas sobre esse tema. Tudo bem, Camila? Tudo bem. É sempre uma honra estar presente, levar um pouquinho mais de orientação nutricional e qualidade de vida também. Bom, mês de junho, mês roxo, mês de campanha mundial de conscientização do lipedema. E por que um mês específico para falar sobre isso? Infelizmente, o diagnóstico de lipedema ainda é algo muito difícil de ser levado às pessoas. Para terem uma noção, 11% da população das mulheres tem lipedema e não sabem. Por quê? Porque não são diagnosticadas. Então, é um mês focado a essa doença, para a gente conseguir falar mais, para mais pessoas procurarem orientação médica e assim serem diagnosticadas através dessa orientação médica e conseguir tratar. Por quê? Porque ela tem efeitos colaterais. E esses efeitos, infelizmente, eles impedem que ela consiga se incluir na sociedade. Então, para a gente entender melhor, falando um pouquinho sobre lipedema, o que é o lipedema, né? Ele é caracterizado por um acúmulo anormal de gordura nas regiões localizadas, muitas vezes nos membros inferiores. E ele também acomete quase que 100% mulheres, justamente porque ele também tem relações hormonais, e a gente está falando de hormônios femininos. Então, ele pode estar acometido nos membros inferiores, coxa e cintura, em alguns casos na parte superior também, ou seja, nos braços. E esses nódulos de gordura, esses acúmulos anormais, eles vêm associados a muita dor, a edema, a inchaço, e também acaba acarretando a parte do humor, a parte psicológica, comportamental. Então, eu percebo que isso presente na vida dessas mulheres vem junto crises de ansiedade, pode também desencadear depressão. Então, tem esses efeitos muito prevalentes. Pensando nisso, acaba que a doença, pensando nos quadros femininos, acaba que a doença tem uma piora ali em algumas fases da vida, principalmente gestação e também menopausa. E essa doença, ela traz, então, esses efeitos colaterais, como a dor, o inchaço, alguns aparecimentos de roxo de forma espontânea, né? Então, é uma doença que precisa, sim, ter uma visão específica a ela. Então, tá, me identifiquei com todos esses sintomas. O que eu faço? Primeiro passo é ir atrás da orientação médica, é de fato ter uma consulta médica, justamente para que ele possa identificar esses gatilhos. Quem que vai fazer isso? Um angiologista, um médico vascular, porque tem também associações vasculares, ou seja, muitas vezes ele está relacionado à circulação sanguínea. Então, o que esse médico vai fazer? Porque não existe um exame específico que vai vir escrito lipedema, tem o lipedema. Ele precisa usar algumas ferramentas para trazer esse diagnóstico. E quais são as ferramentas? A avaliação antropométrica, muitas vezes o médico solicita a bioimpedância para fazer esse diagnóstico de composição corporal, para identificar o que ele tem de gordura nos membros, o que ele tem de gordura nas pernas, nos braços, e a partir dali ele usa essa ferramenta também para dar diagnóstico. Lembrando que é uma doença crônica, multifatorial, ou seja, inclui questões genéticas também. Então, esse médico vai investigar histórico familiar dessa paciente, além disso, com a ferramenta de bioimpedância e mais uma avaliação física, para saber como está esses nódulos de gordura, porque é uma doença muito confundida com obesidade. Então, muitas vezes, a pessoa está sofrendo de obesidade, que também é uma doença, e mais o lipedema, ou seja, ela tem duas doenças, o que gera essa confusão. Mas como que a gente diferencia uma da outra? Boa pergunta. A gordura da obesidade é diferente da gordura do lipedema. A gordura do lipedema é como se fosse uma gordura encravada. Ela cria uma camada por cima dessa gordura que, mesmo emagrecendo, não some. Ela ainda continua sentindo dor, continua sentindo inchaço, desconforto, essas aparições roxas de forma espontânea. Então, a partir desse processo de emagrecimento,
a OMS percebeu a necessidade de investigar o que é essa gordura, e aí surgiu o lipedema. Justamente, mas é importante eu realçar que o lipedema ele não se dá somente em pessoas com excesso de peso, ou sobrepeso, ou obesidade. Também tenho históricos, tenho pacientes, e a gente percebe isso, até por isso é importante falar sobre o lipedema, que tem pessoas com peso ideal e que mesmo assim sofrem da doença. Mesmo assim, tem o lipedema. E o que a gente tem que fazer com esse paciente? Porque existem estágios da doença. Então, se ele está num peso adequado, consequentemente, ele vai ter um nível mais reduzido de lipedema, de gordura inflamatória. E se a gente não tratar essa gordura, ele pode evoluir. Ou seja, ele pode passar do estágio 1 para o estágio 4. Então, ela, consequentemente, vai ter maiores efeitos colaterais a partir dali. E qual é o papel da alimentação no tratamento do lipedema? Boa. Fui atrás, investiguei, recebi do médico o diagnóstico de lipedema. E agora, o que eu faço? Primeiro passo, até a orientação do médico que ele vai fazer, é mudar a qualidade de vida. Ou seja, ele precisa focar numa alimentação bem equilibrada. Inclusive, existem estudos que comprovam a eficácia de uma alimentação anti-inflamatória nesse tratamento da doença. Então, ele precisa realizar um agendamento nutricional para que esse profissional possa trazer essa orientação sobre a importância da alimentação anti-inflamatória para reduzir esses efeitos colaterais. Além disso, além da mudança na qualidade alimentar, nas escolhas alimentares, é importante que ele também faça atividade física. Aí entra um outro quesito. Por quê? Porque existem restrições quanto à atividade física. E quem que vai dar o suporte? O educador físico. Então, é importante que ele tenha sua equipe, que ele tenha um médico, que ele tenha um nutricionista, que ele tenha um educador físico, para que o educador possa trazer a orientação específica para não agravar esse estágio da doença. Porque como é uma gordura diferente da gordura mole da obesidade, né, é uma gordura mais inflamada, mais difícil de ser atingida. E dependendo do movimento que ela faça no exercício, ela pode inflamar ainda mais, causando dor ou até a elevação desse estágio. A gente está no mês de conscientização, né, do lipedema. Por que esse mês é tão importante? Muitas mulheres ainda não conhecem? Infelizmente, as pessoas sabem muito pouco sobre a doença e tem essa confusão da obesidade com o lipedema. Ela acha muitas vezes que ela tem obesidade que não tem lipedema e fica ali. E, infelizmente, reduzindo o peso, não consigo tratar o lipedema. Eu preciso individualizar esse tratamento. Então, eu preciso que ela tenha conhecimento sobre a doença, consciência sobre a doença, para que a gente consiga minimizar esses efeitos colaterais. E quais ações que você já viu acontecendo durante esse mês? Tem ações aqui na nossa cidade? Recentemente, a gente teve uma caminhada na cidade, onde houveram grupos de mulheres que sofrem, profissionais, muitas vezes os profissionais que trabalham com lipedema são profissionais que têm a doença, são mulheres que têm a doença, então elas falam com muita propriedade sobre o assunto, sobre os efeitos colaterais. Então a gente está trazendo esses meios de comunicações para fornecer ainda mais informações a essas mulheres, para que mais mulheres possam procurar ajuda médica e receber o diagnóstico para a gente individualizar o tratamento. Quais os maiores mitos que você já ouviu envolvendo o lipedema? Bom, acredito que tenho obesidade e não tenho lipedema, ou sou magrinha, tenho um peso ideal e não tenho lipedema. Eu acho que eu lembro bem de uma paciente que chegou no consultório com uma trava no emagrecimento dela. Ela tinha um casamento marcado, isso no ano passado, e a gente, infelizmente, teve a trava desse tratamento. E depois que eu passei a estudar mais sobre a doença, passei a entender melhor, eu fui direcionando ela ao profissional. Então, quando ela conseguiu ter acesso a esse médico vascular, que ela passou pela avaliação, que ela conseguiu identificar a doença, a gente destravou. Inclusive, semana passada eu atendi ela, ela chegou super emocionada no consultório, onde ela falou, nossa, se eu tivesse recebido esse diagnóstico de lipedema, eu tinha casado magra. Porque a gente conseguiu destravar esse emagrecimento e, consequentemente, melhorar esses efeitos colaterais do lipedema, da doença.
E é possível prevenir o avanço da doença? Com certeza. A gente consegue sair do estágio 4 para o estágio 1, que o estágio 4 é o estágio mais elevado. Nesse estágio 4, já é praticamente orientado que ele faça a cirurgia, a lipoaspiração, que é a retirada dessas gorduras. Então, ela mesmo fazendo a cirurgia, se ela voltar a ter os hábitos irregulares que ela estava tendo, ela volta no estágio de novo. Então, ela volta na última elevação que ela estava. Se ela sai ali do estágio 2, 3, para o último, potencializando todos os efeitos colaterais. E o mais difícil, eu acho que assim, o mais complicado realmente é que as pacientes se sentem muito sozinhas, elas têm uma dificuldade de acolhimento. Então ela percebe, principalmente mulher quando vai comprar, as mulheres quando vão comprar roupas, percebe que parece que tem a sensação de 2 corpos em um só, porque tem o quadril muito maior mesmo, diferente, o tamanho diferente do tamanho da parte superior, da cintura. Então acaba que tem uma dificuldade gigantesca de encontrar roupas também. Isso mexe muito com o lado comportamental. D1Notícias.com, a notícia no seu celular.